Muito boa tarde a todos. Agradecemos mais uma vez por estarem connosco neste importante momento para a cultura em rede na área metropolitana de Lisboa. O programa da tarde iniciou-se com a atuação de cerca de 30 jovens da Orquestra Geração, um projeto que envolve, no total, cerca de 1.200 crianças e jovens dos 6 aos 20 anos de idade. Iremos prosseguir esta conferência com a apresentação da Carta de Intenções para a Cultura da área metropolitana de Lisboa. E estará no uso da palavra o secretário metropolitano Emanuel Costa. Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Metropolitano, Carla Tavares, Excelentíssimo Senhor Presidente Isaltino Moraes, nosso anfitrião, em si cumprimentar todos os senhores Presidentes de Câmara e todos os autarcas aqui presentes, Senhor Primeiro Secretário da Área Metropolitana, Carlos Humberto, caros colegas da Comissão Executiva, Senhora Presidente da CCDR-LVT, Arquiteta Teresa Almeida, Senhoras e Senhores Dirigentes técnicos e técnicas municipais, senhoras e senhores agentes culturais, todas e todos aqueles que fazem a cultura no nosso território. Em primeiro lugar, em nome da Comissão Executiva da Área Metropolitana de Lisboa, agradecer à Câmara Municipal de Oeiras, na pessoa do Sr. Presidente Isaltino Moraes, toda esta amabilidade de nos receberem bem. Agradecer todo o envolvimento dos colaboradores da autarquia de Oeiras, um agradecimento particular ao Dr. Jorge Barreto Xavier, que de forma mais próxima, com o seu conhecimento, com a sua experiência, nos ajudou a preparar todo este dia dedicado à cultura na área metropolitana de Lisboa. Agradecer ao Grupo de Trabalho Metropolitano da Cultura toda a dinâmica e todo o envolvimento na construção da primeira conferência Cultura em Rede na área metropolitana de Lisboa e na construção da Carta de Intenções para a Cultura. Um agradecimento especial ao Grupo Restrito da Cultura, um grupo mais restrito que é constituído pelos municípios de Almada, Cascais, Oeiras e Setúbal. Agradecer também aos nossos oradores e moderadores que connosco tiveram da parte da manhã. Agradecer também, de forma especial, a Roberto Palmer, a sua presença aqui connosco. O nosso obrigado ao Ministério da Defesa, ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, pela cedência deste magnífico espaço. Agradecer muito aos técnicos da área metropolitana de Lisboa a sua dedicação, o seu empenho, o seu profissionalismo, fazem parecer que são muitos. Aqui, naturalmente, a qualidade supera bem a quantidade. Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos ao Forte São Julião da Barra. Decorria o ano de 2020, o mundo e o país estavam mergulhados numa pandemia. Nenhum setor ficou imune à pandemia. Mas o impacto no tecido cultural, das artes e das atividades criativas foi devastador. Todos os que faziam o dia-a-dia da cultura viveram dias particularmente difíceis. Teatro, música, dança. A ideia era não ter som, mas pronto, já terminou. Foram consequências financeiras e económicas que colocaram em causa a sobrevivência de empresas, de micro e pequenas estruturas e de profissionais que trabalhavam em regime de freelancer. A moral estava em baixo naqueles tempos difíceis. Em 2021, a área metropolitana de Lisboa, os 18 municípios que constituem a área metropolitana de Lisboa, decidiram criar um projeto Moral 18, com o apoio financeiro do Programa Operacional Regional de Lisboa 2020. Foi um projeto agregador e multidisciplinar, assente numa programação cultural em rede que uniu municípios, agentes culturais e cidadãos. Em contexto pandémico, o projeto Moral 18 foi mais um contributo dos 18 municípios da área metropolitana para o setor da cultura.
os municípios da área metropolitana estiveram moralizados no apoio à cultura. Foi este o ponto de partida de uma reflexão conjunta a 18 que cimentou a vontade de trabalhar a cultura em rede no nosso território. Minhas senhoras e meus senhores, se recentemente moralizamos a cultura, hoje estamos aqui no Forte São Julião da Barra, a maior construção de defesa marítima existente em Portugal. Permitam-me o paralelismo, para fortificar a cultura. Vou sublinhar, se recentemente moralizamos a cultura, hoje queremos fortificá-la. Fortificar todos os agentes culturais, fortificar toda a comunidade artística, fortificar os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, fortificar os dirigentes e técnicos municipais que trabalham à área da cultura, fortificar todas e todos aqueles que promovem cultura no nosso território. A Carta de Intenções para a Cultura não tem um fim em si própria. Tem como principais objetivos reforçar a cultura em rede na região e iniciar um processo aberto, com participação alargada e de diálogo entre os municípios e todos os agentes culturais que fazem e promovem cultura. Com os organismos da administração central e da administração regional, com as instituições, associações e organizações culturais, com as empresas e com os gestores culturais, com os representantes dos trabalhadores do setor e com os próprios artistas. Em suma, toda a comunidade artística representativa dos 18 municípios a consensualizarem um conjunto de orientações e eixos para serem materializados num plano estratégico e num plano de ação para a cultura. Este é o início de um caminho que começaremos a trilhar. Com a cultura, com a liberdade de expressão, com a democracia, queremos colocar o municipalismo na senda da Carta do Porto Santo, um mapa orientador de princípios e de recomendações para aplicar e desenvolver um paradigma da democracia cultural na Europa. A democracia não poderá ter apenas a perspectiva do setor político da sociedade. E permitam-me a ousadia, não devem ser apenas os políticos os guardiões da democracia. Esta preocupação deve ser transversal à sociedade, deve ser transversal aos vários setores sociais. Como refere a Carta do Porto Santo, podemos viver em democracia num Estado democrático. E, no entanto, as diferentes dimensões e instituições da vida comunitária permanecem autoritárias. Vou repetir porque com esta perspectiva facilmente entendemos o papel que a cultura poderá e deverá ter no reforço da democracia. Podemos viver em democracia, num Estado democrático e, no entanto, as diferentes dimensões e instituições da vida comunitária permanecem autoritárias. Queremos contribuir com o papel da cultura na dimensão local e metropolitana para a construção desta concepção de cidadania cultural, baseada no pluralismo, na liberdade de expressão e na liberdade do pensamento, na tolerância e no respeito pela diferença. Como consolidar a democracia na esfera cultural? Que relações de poder se estabelecem nas instituições e nas práticas culturais e educativas? Como pode a participação cultural ajudar a emancipar os cidadãos? As instituições culturais, os seus processos e modos de organização, o que valorizam e o que propõem, têm consequências na saúde democrática de uma sociedade. Estas são algumas das questões previstas na Carta do Porto Santo, numa reflexão sobre a saúde da democracia e o papel na cultura na Europa, que naturalmente nos queremos associar. Minhas senhoras e meus senhores, pretendemos consolidar a coesão do território também através da cultura. Aqui, desde logo,
assumimos o compromisso de trabalhar em conjunto para tornar acessível ao maior número de pessoas a cultura e as artes. Tentaremos ir mais além. Assumimos também aqui uma lógica de levar a cultura aos territórios. Tentaremos ultrapassar uma visão generalista que existe do cidadão como consumidor de cultura. No território, no nosso território, já existe cultura. Dar maior importância à cultura local, valorizá-la com outras expressões e dar-lhe uma dimensão global e universal é também um contributo para a coesão do território. Este caminho que pretendemos iniciar deseja colocar no centro do debate a ideia de uma mudança de atitude perante o cidadão e um deslocamento da relação de consumo para uma relação de compromisso de parte do cidadão com a cultura. Ou seja, promover condições para a cultura como espaço aberto, onde cada cidadão pode participar e, ao mesmo tempo, ser responsável. Aqui, o potencial e o impacto que a cultura tem deverá ser aproveitado como benefício para a coesão do território. A Carta de Intenções para a Cultura da Área Metropolitana de Lisboa é um conjunto de princípios que têm como eixo central a cultura em rede, cultura a 18, que se pretende reforçar com um conjunto de compromissos que se centram em 4 áreas: património, educação, turismo e as artes. As mesmas áreas que hoje foram tema de debate nos 4 painéis que tivemos pela manhã. A área metropolitana de Lisboa, os 18 municípios que constituem a área metropolitana de Lisboa, através de ações intermunicipais, visam concretizar, realizar iniciativas conjuntas que valorizem a cultura material e imaterial, desenvolver um levantamento integrado do património construído, móvel e imaterial, criar roteiros patrimoniais metropolitanos, articular dinâmicas culturais em rede que promovam a criação artística, articular dinâmicas culturais com relevo educativo e turístico, articular atividades que promovam a democratização do acesso à cultura, criar uma agenda cultural metropolitana, promover iniciativas conjuntas nos domínios artísticos e literários, dinamizar fóruns, encontros que permitam a reflexão e a análise das dinâmicas culturais, a partilha de experiências e a definição de estratégias comuns de intervenção cultural no território. Dinamizar formações destinadas às estruturas criativas e aos trabalhadores do setor da cultura. Promover o ensino artístico nas escolas, desenvolvendo estratégias conjuntas e trabalhando em relação direta com a comunidade educativa. Criar programas de apoio ao nível metropolitano que reflitam e permitam uma partilha e itinerância de estruturas artísticas presentes no território. E, por fim, criar um observatório cultural da área metropolitana com a missão de recolher, preparar e divulgar dados e indicadores, relatórios sobre a realidade cultural do nosso território. Minhas senhoras e meus senhores, em todas estas ações conjuntas a desenvolver, serão considerados modelos de atividade que promovam a sustentabilidade ambiental, a inclusão e a igualdade de género. Pretendemos continuar a desenvolver a mobilidade intermunicipal como elemento dinamizador da circulação de residentes e visitantes para ações culturais no território metropolitano. Os 18 municípios da área metropolitana consensualizam o princípio da entreajuda, procurando disponibilizar entre si, na medida naturalmente das suas disponibilidades, conhecimentos técnicos, peritos e equipamentos numa ótica do trabalho em rede. São 2 as dimensões deste conjunto de princípios que constam na Carta Metropolitana de Intenções para a Cultura.
a dimensão da construção de um plano estratégico e, naturalmente, o consequente plano de ação e a dimensão do trabalho em rede. Minhas senhoras e meus senhores, por fim, deixo uma pequena reflexão nas palavras do Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, preferidas no âmbito da apreciação da generalidade do Orçamento do Estado para 2023. Às vezes, pensa-se na cultura apenas em termos das grandes obras. Mas a cultura é também um vínculo social, o laço comunitário, o elemento aglutinador que nos dá um sentido de pertença e de participação na vida coletiva. Devemos encarar a cultura não apenas como parte da educação formal e também não como um mero entretenimento, mas como um elemento central da cidadania. A cultura e a democracia devem andar juntas, porque elas precisam uma da outra. As palavras do Sr. Ministro sintetizam as nossas intenções. Muito obrigado. Segue-se agora um momento muito especial. Vamos proceder à assinatura da Carta de Intenções para a Cultura da Área Metropolitana de Lisboa. A Carta de Intenções será assinada pela Área Metropolitana de Lisboa e pelos seus 18 municípios. E começamos por chamar o município de Alcochete, assina o Presidente Fernando Pinto. Município de Almada, assina a sua Presidente Inês de Medeiros. Município da Amadora, assina a sua Presidente Carla Tavares. Município do Barreiro, assina o seu Presidente Frederico Rosa. Município de Lisboa, assina o seu Presidente Carlos Moedas. Município de Loures, assina a sua Vice-Presidente Sónia Paixão. Município de Mafra, assina o seu Presidente Hélder Sousa Silva. Município da Moita, assina o seu Presidente Carlos Albino.
Município do Montijo, assina o seu presidente Nuno Ribeiro Canta. Município de Odivelas, assina o senhor vereador João Paulo António. Município de Oeiras, assina o seu presidente Isaltino Moraes. Município de Palmela, assina o seu presidente Álvaro Manuel Balseiro. Município do Seixal, assina o seu presidente Paulo Silva. Município de Sesimbra, assina o seu presidente Francisco de Jesus. Município de Sintra, assina a senhora vereadora Piedade Mendes. Município de Vila Franca de Xira. Assina o seu presidente Fernando Paulo Ferreira. Município de Cascais, assina o seu presidente Carlos Carreiras. E para terminar, pela área metropolitana de Lisboa, assinam a sua Presidente do Conselho Metropolitano, Carla Tavares, e o primeiro Secretário Metropolitano, Carlos Humberto Carvalho. Solicitamos a todos os presidentes e representantes dos municípios que se juntem no palco para uma fotografia coletiva.
Muito obrigada a todos. Penso que mais uns momentos, faltam algumas fotografias. É um momento muito importante. O programa O programa da conferência vai prosseguir com a intervenção sobre cultura em rede e o desenvolvimento cultural do território. Vai usar da palavra o ex-diretor-geral de Cultura do Conselho da Europa e comissário de Glasgow e Bruxelas, capitais europeias da cultura. Chamo para a sua intervenção Robert Palmer. Dear mayors, councillors, those who are working in the fields of culture, arts, heritage, education, tourism, pleasure to be back to this most beautiful part of Portugal. Many friends are here and I'm very pleased to see them once again. So thank you for your very kind invitation. For me to offer some observations of this conference and to share some experience about cultural development and change in municipalities. Today is really quite an important occasion. More than important, I would say that what you have been discussing today and the signature of this charter by 18 mayors has opened the way for a different type of collaboration, a different type of exchange, a new chapter perhaps in the history of culture across this important metropolitan area. The strategic collaborations that you have been talking about is important because given the current climate of limited resources, increasing demands on your cultural and education services, the complex expectations of your residents, almost any issue faced by any municipality would be very difficult to resolve entirely on its own. Everywhere I visit, the analysis across Europe in terms of process, most people are talking endlessly about the need for what they call strategic collaboration, working with others for mutual benefit. So I need to congratulate you, each one of the 18 mayors from 18 municipalities of the Lisbon metropolitan area for your declared commitment to work together more in the fields of culture, the arts, heritage, education, tourism,
and to do this in recognition of the distinct personality, autonomy, and independence of each municipality. This collectivity of independent municipalities, I think, is a new chapter in the history of this region. And despite all of your different personalities, as a wider area, as a wider metropolitan area, you've recognized that your strength is in your collectivity, in your multiple identities. You are a metropolitan area which is stronger and richer because of your many different identities and personalities. Today, I was very impressed by the different panel discussions and debates that took place this morning. The opening session, the commitment by the mayor of Warish and the secretary of the region. The cultural management panel, recognizing that territorial cohesion is linked with cultural cohesion, emphasizing the themes of stability and freedom and cohesion. The culture and arts panel, many examples, a wealth of ideas, recognizing the centrality of the artist in this style of making new partnerships, the importance of networks, the value of working together in training and conferences, sharing experience. But as one member of this panel said this morning, she said, a charter of intentions should become a charter of commitments. The Culture and Heritage panel, the role of heritage and history related to identity and economic impact across this important area. The importance of individual interpretations of history and heritage, but also a collective view of material and immaterial heritage across the area. You have one story, but with many different narratives. And some of these narratives between the municipalities have tension. But built into the narratives is the fact that heritage is about a dynamic concept. It's about sharing different views and creating one story from all of the different stories. That debate and that single story becomes important in recognizing that it's not only the individual municipalities that have an identity, but also the entire metropolitan region. The Culture and Tourism panel stated that you must go further to enhance the experience of tourists. Because currently, the whole issue of tourism is very competitive. And there are many destinations in the world that are offering the combination of sun, sea, and sand. So the 18 municipalities can offer that added value, the added value of what this area has in terms of cultural organizations, its music, its heritage, its sites, its festivals, and its events, a kind of powerhouse of adding value to a tourist experience. The Culture and Education panel, the fourth panel that met this morning, remarkable field, enormous number of important initiatives, connecting schools to cultural organizations. Extremely important to share that experience between you. So it was clearly demonstrated that your municipalities have so much knowledge, so much experience to share. And as an outsider, the more I understand the 18 municipalities of the Lisbon region, the more I feel that
this entire area wears what I can call the cultural crown of Portugal. The crown is decorated with many, many what I will call cultural jewels. These jewels comprise extraordinary world heritage, first-class museums, music of all styles, dance, theater, festivals, remarkable educational projects, foundations, cultural institutions second to none. Each one of these is a jewel on your cultural crown. But your cultural crown shines and sparkles most when you can see all of the jewels together. A crown is only a crown if it has a frame. A crown needs a structure to hold all the jewels. If there is no structure and there is no frame, the jewels can be seen one at a time, but they don't have the kind of distinction, the power, the beauty of seeing them all together, if they can be seen against one another. So this letter of intention, this declaration, this charter signed by the mayors is the opportunity, maybe for the first time, to create a frame, a structure, a commitment to strengthen your cultural work, to initiate some joint projects, to consolidate the cohesion of this territory through culture. And this letter of intent, the charter, offers so many potential ideas to develop. More jewels on your crown. A comprehensive survey of all heritage. The creation of an understanding of a metropolitan heritage that is linked together, and all the itineraries that could emerge from that combination of understanding that collective heritage. For the first time, the development of a joint metropolitan cultural agenda, both for your residents and also for visitors. A combined approach of the municipalities to training and building the capacity of each and every cultural organization. The collective promotion of arts education in all schools across the area. New programs that represent and reinforce all the existing artistic structures of each of the 18. This is an intriguing menu of possible ideas to choose from. But it is a menu, and each of the municipalities can choose. There's nothing prescriptive. Each municipality can decide to join or not to join, can decide whether to maintain its own identity in part, but join together with other initiatives. This is quite new, but not entirely new, because I would like to share with you some of my experience of this type of joint municipal initiative. This metropolitan region is not the first in the world to attempt joint action, but most often the topics of joint action have centered around economic development or transportation and mobility or environmental sustainability actions. And there are a few examples, several models in the cultural field that you may also wish to study, both in terms of their advantages and challenges.
For example, in France, the cultural program of the Lille metropolitan area. In Spain, Barcelona and its surrounding districts. In Italy, the cultural actions of the Basilicata region. In the UK, London, the Greater London Cultural Strategy. And other interesting models in Australia and the United States and Canada. Currently, I'm helping Rotterdam and Amsterdam, two fiercely independent cities, to work on something similar, a joint cultural action between two highly competitive cities. So you can learn from others. But looking at all of this experience, let me try to summarize what a joint collaboration or a joint approach to culture can actually lead to. Many advantages. Joint action and strategic collaboration has been able to access economies of scale. Economies of scale which have reduced costs through the elimination of duplication of certain services. They've made better use and increased access to available technologies in the cultural field. They have led to better utilization of capital infrastructure and other assets. They have clearly demonstrated the potential of capturing and sharing knowledge and experience from one organization to another. And in many of the successful municipal networks and alliances, each council has still retained the right to opt in or opt out of programs and projects. But the objective, the goal, has been to create better services, higher quality provision, building the cultural capacity of each component of the wider metropolitan cultural ecosystem, leading to higher levels of satisfaction by residents and remarkable growth in the sectors of cultural tourism. I have no time to kind of go on about these advantages, but do examine other models of good practice. You will undoubtedly see what can be achieved by delivering the actions that the mayors have signed this afternoon. But there are also many challenges, many major challenges in making things happen. The words, the intentions, the objectives, the political will that you all witnessed this afternoon may not be enough. And let me mention a few of the challenges that you might face. First, how do you begin to break down the independent habits of working? Changing habits, changing the current silos of management and governance. How do you deal with some fundamental political differences between your 18 municipalities? In some cases, there is already a lack of trust between one and another. In others, the bad experience of working together has created troubled working relationships. Next, there is the challenge of what I'll call jealousy. When one municipality might perceive that another municipality will gain more benefits from a collaboration, or if it is perceived that one municipality takes on less responsibility than another one, but still gains all of the benefits, where partners do not see each other equally involved
in benefiting from a collaboration. Or the challenge when the costs are unequally divided, placing a financial burden on one municipality as opposed to another. Or how do you see your way when there is a clash of personalities between one mayor and another, or one cultural director and another, or one leader of a cultural organization and another? Big challenges. This is a metropolitan area that has many strong personalities. How are you going to mitigate the negative impact of people who have strong personalities and who are unable or unwilling to work together? Then there's also the challenge of time. These joint collaborations and actions and efforts take time to develop. Everyone wants a quick fix. Real collaboration may take more time and effort than providing a service independently by an individual municipality. In the long term, there might be more benefits and will save time and money, but in the short term, this may not be achieved so quickly. Can you be patient? Can you be patient in the development of this set of new partnerships? And finally, what about the shifts and changes in politics? New mayors, elections, personnel leaving the municipality, changes in the resources available to each municipality. All of these challenges have been difficult to sustain collaboration over time. So although there are these advantages, the key question for all of you is, can you face up to the challenges that you will probably encounter as you move towards a greater understanding and ability to work together? I mean, experience has shown over and over again that when used strategically, collaboration between municipalities always produces positive impacts, but it's not that easy. The current mindset of many municipalities is a competitive mindset, to compete with the others, to be better than the others, to be the best, to get more publicity, to be recognized nationally, to attract more resources, to gain a competitive advantage over the others. There's a traditional business type mentality of gaining competitive advantage within municipal structures. But before I conclude, I just want to say that the mentality of competitive advantage no longer can work sustainably in today's complex, fast-paced world, which is why every international organization, the European Union, the OECD, the G20, the World Bank, the World Tourism Organization, the United Nations Sustainable Development Goals, the SDGs, all of these organizations talk about and reinforce not competitive advantage, but what is called collaborative advantage. Collaborative advantage. Collaborative advantage is the driving force and a concept behind joint municipal action, behind the charter that was signed this afternoon. Collaborative advantage means leveraging the resources, the experience of each of the 12 municipalities, the collective leadership and skills of multiple partners to create a more significant entity than those that might have been achieved
and executed on their own. Collaborative advantage matters in this century. So today, you have taken the most important first step, an intention, a commitment. Congratulations. But now there needs to be a plan of what happens next. And this will probably require many of you in this room, and certainly people across the 18 municipalities represented at this conference today, and the many cultural actors who are part of this area, the institutions, the individual artists who are operating committed to the Greater Lisbon region, all of them to take some kind of action. Some kind of action must really be the next step, and this will not happen unless each of you accepts a part of this responsibility. Having dreams is important, but a dream without action is just a wish. You have vision. You have vision that is clearly demonstrated in the conference today. But vision without action is mainly a dream. Action without vision, well, it just passes the time. It limits your achievements. But what I think you have the capacity to achieve is vision with action. Vision with action can change your metropolitan area and create a distinctive culture that will benefit everyone. Lisbon metropolitan area, make your cultural crown shine even more brightly. I know you can do this. Thank you. Obrigado. Desde a criação do projeto Mural 18, que a área metropolitana de Lisboa tem como ideia a criação de um objeto artístico que se constitua como um símbolo da riqueza e da diversidade patrimonial e paisagística deste imenso território. Temos a felicidade de agora ter encontrado um ilustrador português, Mário Linhares, que se identificou com os princípios culturais expressos na nossa carta e criou também ele uma carta artística, que é uma representação simbólica dos elementos que nos unem enquanto comunidade. Vamos, por isso, apresentar um pequeno vídeo com o processo de construção desta ilustração que reflete os traços culturais, as tradições, o património, os sentidos e o movimento que dão vida à área metropolitana de Lisboa. A minha história pessoal, a minha memória do que é Cascais, em que há sempre uma ideia balnear de Cascais, pelo menos para mim, e de uns certos palacetes que habitam essa zona balnear, também envoltos num certo mistério, né? Que palacetes são estes, que tipo de pessoas vivem num palacete. Há sempre um certo mistério. Lembro-me, no António Arroio, tinha colegas que viviam na outra banda, no Seixal, Montijo, e havia sempre um certo mistério. Nós olhávamos para lá, pelo rio, não é? Mas não víamos as casas, não víamos onde é que eles viviam. Dá vontade de realmente passar a margem, passar a ponte, apanhar o barco, ir ver o que é que está lá do outro lado. Alcochete, Barreiro. Isto depois tem que estar aqui alinhado, não é?
ver um território de longe é diferente de ver o território por dentro, não é? E, portanto, há situações mais fáceis de ver o território como um todo, e isso acontece ou quando estamos num ponto mais alto ou quando estamos mais distantes, e não é assim tão comum noutros territórios. Em vez dessa visão de conjunto, de um ponto de vista apenas, os desenhos acabaram por ir por outro caminho, sendo a opção quase a conciliação de pequenos pontos de vista numa vista de conjunto que não existe, mas que é um conjunto de pequenos momentos, pequenos locais que fazem ou que pertencem àquele município. E, portanto, aquela vista junto ao Tejo para Almada, ou da Almada para Lisboa, ou do Mirador de Lisboa para uma outra colina de Lisboa, são situações mais únicas e, por isso, fazia sentido tirar partido disso. Quando nós andamos num território, nós não nos lembramos exatamente todas as imagens que vemos, acabam por ficar mais presentes apenas alguns momentos, e esses flashes de memória daquele nosso percurso acabam por compor uma imagem maior. Pronto, e se calhar é um pouco isso que está ali naquela composição final. E esta ideia de carta tem de facto aqui qualquer coisa que liga aos municípios, tal como o desenho que me estavam a pedir. Aí claramente uma carta são linhas de texto que se escrevem e então pareceu-me mais óbvia, mais clara a ideia de ter 18 linhas, que eram 18 linhas de desenho. São 18 linhas muito dinâmicas, porque são linhas que não são as linhas direitinhas por onde se escreve. E fiz um esboço rápido para perceber se graficamente tinha sentido. Pareceu-me que sim, e depois foi avançar. Pois ficamos na dúvida se a linha aguenta, não é? Ao nível conceptual para este trabalho, numa lógica de repetição de obra, não é? A serigrafia é a escolha mais óbvia, não é? Com uma ideia de repetição, não é? de municípios, de 18, no mesmo território, esta ideia de que um desenho que se repete, que há um padrão que se repete e que se imprime numa folha de papel, também me parece que tem uma lógica forte. Chamamos agora ao palco o primeiro secretário metropolitano, Carlos Humberto de Carvalho, a presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, Carla Tavares, e o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Moraes. Chamamos igualmente Sua Excelência o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, a quem será oferecida a serigrafia número 1 de 100 exemplares, assinada pelo seu autor, Mário Linhares. Senhores Presidentes, para uma fotografia.
Pedimos ao primeiro secretário metropolitano, Carlos Humberto de Carvalho. E passamos então à sessão de encerramento. Chamamos a Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, Carla Tavares. Muito boa tarde a todas e a todos. Naturalmente, começo por alguns devidos cumprimentos. Sr. Ministro da Cultura, Dr. Pedro Adão e Silva, muito obrigada pela sua presença. Permitam-me, naturalmente, um cumprimento muito especial ao Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Moraes, e na sua pessoa cumprimentar todas e todos os colegas, presidentes de Câmara e demais autarcas presentes. E, Presidente Isaltino Moraes, permita-me agradecer em nome de todos a forma extraordinária como nos recebeu aqui hoje e o momento de descompressão que também foi possível termos durante a hora do almoço e de compartilha entre nós, e infelizmente não temos tantos momentos quanto isso, e por isso agradecer-lhe muito a forma também como nos acolheu. Um cumprimento muito especial à Sra. Presidente da CCDR-LVT, Arquiteta Teresa Almeida, uma parceira permanente destes 18 municípios no contexto da área metropolitana. Cumprimentar também o Sr. Primeiro Secretário da área metropolitana de Lisboa, Carlos Humberto. Cumprimentar também de forma muito especial o Secretário Emanuel Costa, pelo trabalho, pela dedicação para que esta iniciativa fosse possível, e permitam-me também um cumprimento muito especial ao Dr. Jorge Barreto Xavier e à equipa da Câmara Municipal de Oeiras e à equipa da área metropolitana de Lisboa, que tornaram possível todo este momento tão importante que vivemos hoje. Cumprimentar também, naturalmente, os agentes culturais presentes, e estiveram muitos e muitos agentes culturais presentes desde manhã nesta iniciativa. Cumprimentar de forma também muito especial os técnicos dos municípios e, por fim, também thanks, Mr. Robert Palmer, for your presence in this important moment to the metropolitan area. Meus caros e caros convidados, a carta de intenções que assinámos há pouco é clara. A cultura é o que nos distingue enquanto comunidade, com impactos profundos e transversais no desenvolvimento da sociedade e na coesão e valorização dos territórios. Proporciona contentamento em ser, em fazer e em pertencer. Confere ao ser humano a capacidade de refletir sobre si mesmo. São hábitos e crenças que fazem de nós uma comunidade. A nossa herança cultural, aquilo que nos une enquanto povo, está sempre presente nas nossas vidas. Das aventuras de Eça de Queiroz aos heterónimos de Fernando Pessoa, do imaginário de Saramago às palavras de Sofia. Na magia dos pincéis de Amadeu de Sousa Cardoso, de Almada Negreiros e Júlio Pomar, entre tantos outros. Na música de Amália Rodrigues e de Zeca Afonso. E mesmo este forte, onde nos encontramos hoje, que em tempos foi quartel-general das forças francesas durante as invasões napoleónicas, faz parte de uma memória coletiva, cultural comum, presente em todos nós. É essa herança cultural comunitária que nos define enquanto país e enquanto região. Já hoje de manhã o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras referia na sua intervenção, nós estamos num território onde em cerca de 3% do território nacional reside 30% da população. Nós falamos de mais de 2.800.000 pessoas, com uma diversidade e uma riqueza cultural, quer ao nível do património, quer ao nível da diversidade cultural, absolutamente extraordinária. O nosso património cultural é imenso e está presente nas suas mais diversas formas: música, literatura, arquitetura, paisagens naturais, no património e também nesta nossa rica diversidade gastronómica. A assinatura da Carta de Intenções para a Cultura, que hoje foi aqui assinada, é um sinal claro dado pelos 18 municípios que pretendem aprofundar a cooperação, trabalhando em conjunto para criar sinergias que vão beneficiar todos. Esta carta está para a cultura, como a criação do Navegante, cujo aniversário celebramos recentemente, esteve para a mobilidade dentro da área metropolitana. O Navegante trouxe uma revolução à maneira como nos movimentamos. Teve o condão de nos aproximar e de facilitar que os nossos cidadãos descubram os municípios vizinhos. Foi possível fazê-lo para a mobilidade, sabemos que vai ser possível fazê-lo para a cultura. Acreditamos que juntos conseguimos fazer mais e melhor. Mas esta, como já foi dito hoje e muito bem pelo Emanuel, não foi a primeira iniciativa cultural destes municípios. Destacamos a criação do Mural 18,
que vai promover a divulgação das iniciativas culturais na área metropolitana de Lisboa, assegurando toda a informação num só local. E o Emanuel hoje lembrou muito bem que o desafio do Mural 18, e foi um desafio também para os próprios municípios e para os agentes culturais, foi desenvolvido num momento difícil de pandemia, quando tínhamos uma realidade particularmente diferente da que temos hoje. Aqui estão disponíveis ofertas culturais que vão desde o património, museus e equipamentos culturais, não esquecendo a agenda, que é o ponto de passagem obrigatório para quem quer conhecer a oferta cultural em curso. Porque cada vez mais a área metropolitana de Lisboa e os seus municípios vão agindo como um todo dentro da sua diversidade e no respeito pela identidade de cada território. Minhas senhoras e meus senhores, há pouco, a seguir ao almoço, assistimos a um excelente apontamento musical da Orquestra Geração. Um projeto que em Portugal começou num dos municípios na área metropolitana de Lisboa, que já se estendeu por diversos municípios também da área metropolitana de Lisboa e não só, envolvendo mais de 1000 crianças e jovens do nosso país. Um projeto inovador que se foca no esforço coletivo como fator-chave para a criação de uma forte motivação para o trabalho em equipa, promovendo valores como a cooperação, o rigor e o respeito pelos outros. Um processo que visa a integração e a promoção do sucesso educativo, da cidadania e do diálogo intercultural, trabalhando com as famílias para fortalecer a relação com a escola e a comunidade. É este tipo de ambição, trabalhar em conjunto, que está na gênese desta Carta de Intenções. A cultura está em constante mutação, assume novas formas, atrai novos públicos, tem novos desafios. O bailado já não é só clássico, a sua expressão contemporânea tem cada vez mais seguidores. A arte urbana, em tempos pouco associada à arte, é hoje a moldura de muitas cidades. Tornou-se um polo de atrações de que é exemplo, em muitos municípios, a organização de visitas para ver a arte urbana. Os próprios museus, em tempos instituições conservadoras e viradas para si próprias, são os espaços que procuram e que trabalham para ter uma abertura cada vez maior à sociedade. Se queremos preservar a cultura, devemos continuar a promovê-la. Vamos fazê-lo e em rede. Senhoras e senhores convidados, a cultura em rede é hoje uma prioridade para todos os municípios. O município de Oeiras, na apresentação de candidatura à Capital Europeia da Cultura 2027, foi o exemplo disso mesmo, envolvendo os outros municípios da área metropolitana de Lisboa. Sr. Presidente Isaltino Moraes, não foi possível a aprovação da candidatura, mas ficámos todos, os 18 municípios, com o enorme desafio de olhar para o trabalho que foi feito em rede entre estes municípios e concretizarmos tudo aquilo que for possível, independentemente da não aprovação de Oeiras enquanto capital da cultura, porque o trabalho que fizemos acho que é de enorme relevância e temos esse dever também e essa obrigação. Com todas as naturais diferenças, somos um todo. E a cooperação é sempre mais benéfica que a competição. Juntos, ganhamos todos. Juntos, oferecemos mais a quem aqui vive e a quem nos visita. Juntos, chegaremos sempre mais longe. E o que desejo, sinceramente, é que o caminho que iniciamos hoje se fortaleça os nossos agentes culturais e fortaleça a oferta cultural na área metropolitana de Lisboa. Muito obrigada. Para encerrar esta cerimónia, vai usar da palavra Sua Excelência o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr. Isaltino Moreira, Moraes, que aqui nos recebe, queria aproveitar na sua pessoa para cumprimentar todos os autarcas aqui presentes, uma saudação também à Sra. Presidente do Conselho Metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa, cara Carla Tavares, à Sra. Presidente da CCTR Lisboa e Val do Tejo, cara arquiteta Teresa Almeida, minhas senhoras e meus senhores. Acho que quando falamos de cultura convém nunca esquecermos aquilo que é o seu objetivo primordial, que é o prazer e a fruição que cada um de nós tem quando vê uma peça de teatro, lê um livro, vai a um espetáculo musical, vê um filme. Mas a cultura, na verdade, tem outras funções igualmente importantes e que têm consequências coletivas e sociais. A primeira é que é um elemento central da cidadania, como aliás está refletido na carta que hoje assinaram, e um setor económico decisivo.
O sentimento de pertença que temos a uma determinada comunidade resulta da relação que temos com a cultura, aquilo que partilhamos, aquilo que fomos, aquilo que somos, que definitivamente condiciona aquilo que seremos. E essa identidade constrói-se na cultura e através da cultura. Mas a cultura é também uma indústria, um setor económico de enorme vitalidade, no qual trabalham milhares e milhares de pessoas e onde trabalham cada vez mais pessoas. Mas, na verdade, a cultura tem também uma outra responsabilidade e uma outra função, que é de revitalização e de transformação do território. É, de facto, um fator de coesão e um fator que permite derrubar barreiras que são barreiras à igualdade e, portanto, é um fator de combate às desigualdades. Na verdade, nós podemos olhar para a cultura como o elevador social do século XXI, da mesma forma que a educação pode ter sido o elevador social do século XX. A Carla Tavares falava aqui da Orquestra Geração. Ora, aí está um exemplo de como, através da cultura, nós podemos derrubar barreiras, derrubar a barreira entre a ideia de que há uma alta cultura e uma baixa cultura e que só alguns é que podem ter acesso àquilo que nós definimos como alta cultura e que, na verdade, essa derrubar de barreiras e essa aproximação é também um fator de integração e de inclusão. Todos conhecemos casos extraordinários de jovens que a primeira relação que tiveram com a música ou com a música escrita, eu gosto mais da expressão música escrita do que de música erudita, mas como o primeiro contacto com a música escrita foi na Orquestra Geração, como aprenderam a tocar um instrumento e como hoje têm carreiras musicais como instrumentistas notáveis e que lhes estavam, eu diria, em absoluto vedadas não há muito tempo na sociedade portuguesa. E, portanto, essa ideia de quebrar a distância social, de aproximar e de formar públicos é fundamental, mas também de derrubar barreiras e como promotor da igualdade e de combate às desigualdades. Mas a cultura, e diria que isto é particularmente verdade no contexto metropolitano e no contexto da área metropolitana de Lisboa em particular, é um bom espelho da transformação e da vitalidade da sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa é hoje uma sociedade muito mais plural, muito mais diversa socialmente do que era no passado. Eu diria que não há outro espaço onde possamos olhar, observar e viver essa diversidade da sociedade portuguesa como na área metropolitana. Todos conhecemos a intensidade dessa transformação social e cultural e diria que essa diversidade e essa pluralidade corresponde também a uma sociedade portuguesa muito mais rica. Nós somos mais ricos hoje por força da diversidade cultural e social e por força da criatividade que está associada a essa diversidade. Falava-se aqui há pouco da arte urbana. A arte urbana é precisamente um espelho dessa diversidade e da riqueza criativa. Nós temos hoje uma capacidade de concretizar o potencial criativo e artístico que existe na sociedade portuguesa que não tínhamos no passado. E isso, porventura, é mais verdade nas áreas metropolitanas do que no resto do país. E julgo que isso é uma vantagem das áreas metropolitanas. Mas queria também dar conta que olho para a cultura e para a responsabilidade política na cultura, nas funções que agora ocupo, como uma responsabilidade partilhada e complementar. Uma área onde os esforços daquilo que é a ação e a atividade do Ministério da Cultura devem estar intimamente articulados com o esforço que é feito pelo poder local. Quando nós olhamos, aliás, para aquilo que é a despesa pública com cultura, o que notamos é que o conjunto das autarquias gasta sensivelmente o mesmo em cultura que o Ministério da Cultura. Há, contudo, um fator que é incontornável. Nem todas as autarquias fazem o mesmo esforço financeiro com cultura. Há umas que gastam mais e outras menos. Ou seja, há mesmo opções políticas naquilo que tem a ver com o investimento que é colocado na área da cultura ao nível do poder local. Mas queria muito sublinhar esta ideia de articulação e complementaridade entre aquilo que é o esforço do Ministério da Cultura e o esforço do poder local e, não menos importante, o esforço dos privados. Eu tenho insistido muito nisto. Nós precisamos de mais privados na cultura, da mesma forma que precisamos de maior presença do Ministério da Cultura e de maior presença do poder local na cultura. E, na verdade, se há a dimensão onde esta complementaridade é visível e está presente, é nas redes.
é muito importante esta intenção que agora tem de integração e de articulação da dinâmica cultural no conjunto dos municípios da área metropolitana, mas esta ideia das redes é uma ideia que se tem multiplicado e consolidado do ponto de vista da política cultural. E se hoje olhamos para a existência das redes como algo que já está adquirido, convém ter a percepção que nem sempre foi assim e até há muito pouco tempo não era assim. Em 2009, portanto não foi assim há tanto tempo, o Américo Rodrigues, que é atualmente Diretor-Geral das Artes, escrevia, e passo a citar, esta é a realidade chocante. Não há em Portugal uma linha de apoio à programação dos teatros incluídos na tal rede, e punha rede entre aspas, para depois acrescentar chocante e escandaloso. Na verdade, hoje as nossas redes já não estão entre aspas e todos os autarcas e todos aqueles que trabalham nas autarquias aqui presentes sabem bem que já não é assim. Quando pensamos na rede portuguesa de teatros e cineteatros, neste momento há 85 equipamentos que fazem parte da rede e isso corresponde a uma relação virtuosa, a tal complementaridade entre a administração central e os municípios, mas quando olhamos para a área metropolitana de Lisboa há 11 equipamentos, portanto um número significativo desses equipamentos estão na área metropolitana de Lisboa e 5 deles já recebem apoio à programação em rede com mais de 2 milhões de euros. E este investimento é, aliás, muito interessante porque por cada euro de financiamento do Ministério da Cultura, as autarquias têm de acompanhar esse esforço em igual montante. E a questão da complementaridade tem, aliás, uma consequência do ponto de vista da criação. A diversificação das fontes de financiamento naquilo que tem a ver com as iniciativas culturais e artísticas não é apenas um fator que torna mais ambicioso e mais robusto aquilo que é feito na cultura. É óbvio que se temos mais recursos, a solidez e a robustez daquilo que é a produção artística é maior. Mas tem um outro aspecto que eu acho que todos aqueles que têm responsabilidades políticas, independentemente do nível em que as têm, devem ter consciência. É que há também ganhos de autonomia criativa e artística quando há diversificação das fontes de financiamento. Isto é muito importante, porque a cultura não pode depender apenas de uma fonte de financiamento, porque essa dependência é também um fator de diminuição da autonomia e da criatividade artística. Portanto, acho muito interessante quando há esta complementaridade entre aquilo que é o esforço de financiamento do Ministério da Cultura e o esforço das autarquias, porque isso é também um garante do pluralismo criativo e da autonomia artística face aos diversos poderes. Ainda este ano credenciámos numa outra rede, a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, um conjunto também alargado de equipamentos e, na verdade, 16 desses equipamentos estão na área metropolitana de Lisboa e agora vão poder aceder a uma dotação de 2 milhões de euros para a programação de novo em rede, integrando os vários equipamentos. De novo, notamos alguma representação sobre representação da área metropolitana de Lisboa nos equipamentos. E, na verdade, as redes não só permitem a programação e a circulação entre as várias entidades, mas como têm também um efeito de aproximação e de criar condições efetivas para que a cultura e as artes cheguem às pessoas nos sítios onde as pessoas efetivamente estão. Nós somos um país muito desigual e as desigualdades manifestam-se na relação que as pessoas têm com a cultura, desde logo do ponto de vista da distância simbólica, e essa distância simbólica alicerça-se em muros e em obstáculos que são de natureza socioeconómica, as pessoas que não têm recursos para aceder à oferta cultural, mas também obstáculos que são de natureza geográfica. Somos um país muito pequeno, mas no qual o acesso e a possibilidade de muitos cidadãos poderem fruir da oferta cultural é distante daquilo que devia ser. E a vitalidade, eu há pouco falava da vitalidade cultural e social do país que somos hoje e da sociedade que somos hoje, essa vitalidade cultural ganha também se as pessoas efetivamente puderem aceder à oferta cultural. Mas quando pensamos no instrumento mais significativo do ponto de vista dos apoios à cultura, que são os programas de apoio sustentados às
das Artes, da DG Artes. Aqui, de facto, os números para a área metropolitana de Lisboa são muito significativos. Iniciou-se agora, em janeiro de 23, um novo ciclo quadrienal, e se pensarmos neste ciclo quadrienal, nós temos na área metropolitana de Lisboa 75 entidades apoiadas pela DG Artes, são 24 nos bienais e 51 com apoios quadrienais. E o total destes apoios é não só muito significativo, como na comparação com o ciclo anterior corresponde a uma grande diferença, são mais de 56 milhões de euros, considerando os 4 anos dos quadrienais e os 2 primeiros anos dos bienais, só nas entidades que estão na área metropolitana de Lisboa, e isto corresponde a mais 8 entidades do que no ciclo anterior, portanto temos 51, temos 75 agora e eram 67 no ciclo anterior, mas mais importante do que isso é que tínhamos 36 milhões de euros de apoio e agora passaram para perto de 57 milhões. Portanto, temos mais entidades apoiadas na área metropolitana de Lisboa e entidades com muito mais recursos. Eu diria que isto é um desafio para as próprias entidades e uma responsabilidade para as próprias entidades, mas como as entidades dependem também da relação que têm com o poder local, julgo que é também um desafio para os municípios da área metropolitana de Lisboa. E, portanto, o que eu queria dar conta é que não olho para aquilo que é a responsabilidade na cultura como uma responsabilidade determinada a partir de cima, a partir da vontade do Ministério da Cultura, mas precisamente uma responsabilidade partilhada e que articula aquilo que são as dinâmicas de base local e de base concelhia e de base metropolitana com aquilo que é feito ao nível do Ministério da Cultura, e o que na verdade precisamos é de potenciar e integrar as iniciativas que as autarquias constroem no seu dia-a-dia, mas também que a sociedade civil constrói. E eu tenho sublinhado sempre muito que, na verdade, o propósito último da política cultural é a democratização do acesso à cultura. Como é que nós democratizamos o acesso à cultura, quer do ponto de vista da oferta e da criação, mas também do ponto de vista do acesso, seja no património, naquilo que são os apoios às artes, nas várias artes. E porque é isso que criará uma relação dinâmica e que faz com que sejamos cada vez mais uma sociedade aberta à mudança, à diversidade e sem uma visão estática e congelada daquilo que é a relação que temos com a cultura, seja o património, os museus, seja as artes. Acho que isso depende, na verdade, de articulação e de integração das respostas, articulação e integração das respostas entre os municípios, na área metropolitana, mas também entre a área metropolitana e os municípios e a política do Ministério da Cultura. Acho que uma conclusão que eu tiraria e que gostava de partilhar convosco é que não faz sentido nenhum olhar para a política cultural de forma fragmentada e não integrada, e o que precisamos é exatamente de sermos capazes de articular alguma racionalidade naquilo que são as escolhas políticas definidas pelo Governo da República, pelo Ministério da Cultura, com o exercício de desconcentração e descentralização das competências. Julgo que as redes, por um lado, na forma como articulam dinâmicas de financiamento complementares, mas também a própria lógica de integração dos apoios sustentados no território, são formas, ao mesmo tempo, eficazes e eficientes de produzir esta articulação entre o nível nacional, a desconcentração e a descentralização. Julgo que este impulso que hoje dão com a carta que assinaram é um ótimo contributo para olharmos para a cultura e para a política cultural em rede, sempre com este objetivo de levar a cultura a cada vez mais portugueses e que a cultura seja também uma representação da diversidade e da pluralidade e, por isso, da riqueza da sociedade portuguesa dos dias de hoje. Muito obrigado a todos e muito obrigado pelo convite. E desta forma damos por encerrada a conferência. Muito obrigada a todos e um ótimo final de tarde.